Olá, bom dia! Vamos estudar juntos a palavra de Deus hoje. Estamos estudando Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa. No vídeo anterior, se você não viu, procura, tem na playlist, né? Nós vimos que a mulher virtuosa, ela é uma mulher rara, é uma mulher preciosa e o seu valor é comparado pela Bíblia como o rubi. E hoje eu convido você para ler todo Provérbios 31, todos os versículos que fala sobre a mulher virtuosa, e você vai ver que essa mulher, ela administrava, ela comprava, ela vendia, ela cuidava da casa, ela compartilhava o serviço com as servas, ela era uma mulher organizada, dedicada. Só da gente ler dá um cansaço e a gente pergunta, né? Como é que essa mulher dava conta de tudo? Essa mulher, ela era uma mulher sábia, e a sabedoria nos ajuda a conciliar todas as coisas. Vamos fazer uma oração então, para que Deus abra o nosso coração, para que a gente possa juntos entender as Escrituras, entender a palavra de Deus, e para que Deus possa falar ao nosso coração. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença, que o nosso coração esteja quebrantado, que o nosso coração esteja contrito, que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade de acessar ao nosso coração e de falar com cada um de nós, que o Senhor venha com resposta nesse dia, que o Senhor venha com direção, com inspiração, e que essa pessoa, Pai, colocando esta palavra em prática, ela possa viver um milagre para glorificar ao Senhor. Nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Então essa mulher, ela era, valiosa, porque ela era uma mulher sábia. E ela tinha não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria de Deus. Talvez você me pergunte assim, irmã Dani, o que é sabedoria? A sabedoria é saber aplicar o conhecimento. Por exemplo, se eu te perguntar, você sabe andar de bicicleta? Você vai me dizer sim ou não. Se eu te perguntar como é que faz para andar de bicicleta, você vai dizer, passa a perna por cima, se equilibra, pedala um pedal de cada vez, se equilibrando. Isso é andar de bicicleta. Essa é a teoria. Mas na prática, nós precisamos ter o quê? O equilíbrio. Não basta nós sabermos as coisas na teoria, nós temos que saber na prática. O nosso corpo tem que saber reproduzir, tem que saber viver, Tem que saber aplicar. A sabedoria é pegar o conhecimento e colocar em prática e aplicar de maneira pessoal na vida da pessoa. Então nós precisamos muito de sabedoria para saber aplicar todos os conhecimentos, seja de maneira natural ou principalmente de maneira espiritual. Não é só conhecer a Bíblia, não é só ter a cabeça cheia de conhecimento, de palavra, mas é perguntar, e agora? Como é que eu vou viver isso? De que maneira que isso se aplica a mim? Como eu vou praticar esta palavra? A sabedoria vai te ensinar a aplicar, então, o conhecimento. Vamos abrir a nossa Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 8, versículo de número 5. Diz assim, quem guarda o mandamento ou a palavra não experimentará nenhum mal. Glória a Deus. Todos nós queremos ser livres de todos os males da vida, Pois é, queremos ser livres. Mas você já parou para pensar quanto dos problemas que você enfrenta, que você mesmo causou? Pois então, causamos às vezes muitos problemas que nós não precisaríamos resolver se nós tivéssemos ouvido e obedecido a palavra.
a direção de Deus. Então, quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. E diz assim, ó, e o coração sábio discernirá o tempo e o modo. Então, para tudo há um tempo, né? Se você se precipitar, se você ali atrasar, se você adiantar, tudo pode dar errado, né? Então você precisa saber a hora de agir. Não é hora de agir quando você está estressado, quando você está cansado, quando você está irritado, quando você está brabo. Não é hora de agir. Ei, para! Calma, tranquiliza o coração, respira. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, faz uma oração. Não age na carne, não age precipitadamente. A palavra de Deus diz: aquele que se precipita, ele peca. Verdade. Quando você peca, o diabo tem liberdade para agir e vai causar problema e vai causar destruição. Então precisamos de sabedoria para saber o tempo, e não só o tempo, mas a maneira certa de agir. Você tem que saber a maneira de falar, você tem que saber a maneira de se portar, você tem que saber como, não é só o tempo, mas como fazer. E para isso nós precisamos de sabedoria. Parece difícil, não? Pois é. Mas identificando que todos nós precisamos de sabedoria para saber o tempo certo, para saber a maneira certa, né? Para evitar problema, para evitar dor de cabeça, para ser livre do mal, como nós precisamos de sabedoria. Eu até pergunto, né? Quem precisa de sabedoria? E a gente levanta a mão e levanta os pés. Todos nós precisamos de sabedoria. Então, identificamos uma necessidade, identificamos uma falta, um problema. E agora, irmã Dani, agora a resposta está em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 5. A palavra de Deus diz assim, ó: e se algum de vós tem falta de sabedoria, precisa saber aplicar o conhecimento, precisa saber o tempo certo, a maneira certa de cada coisa, faça o quê? Peça a Deus. Olha que fácil. Peça a Deus. Mateus 7,7 diz: pedi e dar-se-vos-á. Aqui diz: peça a Deus, que a todos, para o rico, para o pobre, para a mulher, para o homem, e a todos dá liberalmente, gratuitamente, e não lhe lancem rosto, a ser-lhe-á dada. E aí a palavra diz: pedi, mas não só pedi. Versículo 6, peça, porém, com fé, não duvidando no seu coração, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Então precisa de sabedoria? Faz o quê? Pede para Deus, pede, ora. Aquele que pede, ele recebe. Peça no nome de Jesus. E quando você pedir, não duvida, não escuta a voz do diabo, não. Mas não tem jeito, você não tem sabedoria, você não vai receber. Não faça isso, né? Busque de Deus e busque crendo que Ele falou que se você pedir, você vai receber. Amém, irmã Dani? Identifiquei que eu preciso de sabedoria, entendi que é só eu pedir para Deus. Agora eu vou ficar aqui de braço cruzado, né? Deitado na rede, tomando chimarrão, uma água de coco, e Deus vai derramar sabedoria e tudo vai acontecer. É isso? Não, nós pedimos a Deus, mas nós também fazemos a nossa parte. Irmão, o que eu preciso fazer? Provérbios 2 lhe responde. Pode ler todo Provérbios 2 em casa, falando em sabedoria. Provérbios fala muito sobre sabedoria,
falando em sabedoria, a mulher sábia, a mulher virtuosa, está no livro de Provérbios, olha só. Então, leia, né? Estude os provérbios, se aprofunde na palavra de Deus. Provérbios capítulo 2, o que diz aqui? Versículo de número 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e as esconderes contigo os meus mandamentos, então tem que aceitar e tem que esconder, tem que guardar. Para que eu preciso guardar a palavra no coração? Para fazer atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência, levantares a tua voz. Então guarda a palavra, esconde no teu coração, presta atenção, escuta as palavras de Deus, as palavras de sabedoria. Irmã, vou clamar, vou levantar minha voz. Deus, preciso de sabedoria. Deus, me dá sabedoria. Isso, busque, clame, alce, levante a tua voz. Busque por sabedoria, mas não só isso. Além de levantar a voz, clamando, como disse lá em Tiago, também preciso fazer isso, versículo 4. E se como a prata a buscare, e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e finalmente então acharás o conhecimento, acharás a sabedoria. Além de pedir, você precisa buscar. Como é que você busca? Orando, pedindo para Deus palavra, pedindo para Deus entendimento, estudando aqui, a palavra, as escrituras. Se você está tirando esse tempo para fazer os devocionais comigo, talvez acordando mais cedo, talvez dormindo mais tarde, procurando se aprofundar, procurando amar a Bíblia, as escrituras, você está buscando pela sabedoria. E é isso que nós precisamos fazer. Não só pedir e ficar parado, mas precisamos fazer a nossa parte. Procure estudar. Você precisa buscar uma cura? Estude. O que a Bíblia fala sobre cura? Talvez você está em aperto financeiro. Estude. À luz da palavra de Deus, qual é a vontade de Deus para a tua vida financeira? Você está solteiro, está buscando, esperando no Senhor? Busque como deve ser o homem, a mulher que teme ao Senhor. Se prepare para a pessoa certa. Se você é casado, né? Não deixa o melhor lá, o primeiro vinho, para o começo. Se prepare para ser um bom cônjuge. Se prepare para ser um bom casal. Se você é mãe, se você é pai, aprenda à luz da palavra de Deus como ser um pai, uma mãe segundo o coração de Deus. Busque, estude aquilo que você precisa aprender. De maneira natural, estudamos o ensino fundamental, estudamos o ensino médio. Glória a Deus, muitos vão para a faculdade, fazem graduação, pós-graduação, se qualificam para ser bons profissionais, vão fazer uma carteira de motorista, estudam, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente vai estudar. E às vezes a pessoa acha que a vida espiritual vai acontecer do nada. Não! Invista no teu espírito. Invista na tua mulher interior, no teu homem interior. Invista no teu espírito. Busque a sabedoria. E aí eu poderia citar aqui, mas tem que cuidar para o vídeo não ficar muito longo, né? Que a palavra de Deus diz que a mulher virtuosa, ela é preciosa, igual o rubi. E nós estamos vendo que ela era virtuosa, né? Ela era rara porque ela era sábia. E eu quero te mostrar agora aqui um versículo para você em Jó, né? Se você tem a sua Bíblia aí, vamos abrir comigo Jó capítulo 28. Jó capítulo 28, versículo de número 18.
Diz assim, ó, ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que a de rubis. O que a palavra de Deus está dizendo? Que ter sabedoria é mais proveitoso do que ter rubis. Que a sabedoria, ela é mais valiosa, né? Do que o ouro, que a prata, que qualquer pedra preciosa, mais precioso até mesmo do que os rubis. Provérbios agora, Provérbios capítulo de número 3, vamos lá? Provérbios capítulo 3, versículo de número 15, fala: mais preciosa é a sabedoria do que os rubis, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela, né? Então aquela mulher era comparada com o rubi, aquela mulher era preciosa, era valiosa, porque era uma mulher sábia, né? Então a sabedoria está perto de você, está aí acessível, aqui ó, na palavra de Deus, né? Então ore, busque, estude, se qualifique, invista na sua vida espiritual. E assim como diz lá na terceira epístola de João: amados, te desejo que vá bem todas as coisas, como bem vai a tua alma, como bem vai a tua vida espiritual. Se a tua vida espiritual vai bem, as demais áreas da tua vida também serão abençoadas. Deixa eu fazer uma oração por você. Senhor Jesus, eu quero orar por cada pessoa que fez esse estudo hoje sobre sabedoria comigo. Nós vimos, Pai, que se nós analisamos a nossa vida e notamos que precisamos de sabedoria, e sabemos, Pai, que todos nós precisamos de sabedoria para saber o tempo certo de agir, a maneira certa de agir. Precisamos de sabedoria para tirar para fora, saber aplicar todo o conhecimento. E nós vimos também, Pai, que é só nós pedirmos ao Senhor, pedirmos não com dúvida, pedirmos, Pai, não duvidando, senão seremos como a onda do mar, lançada, impelida de um lado para o outro. Então nós te pedimos agora, nos dá sabedoria, nos dá fome, nos dá sede pela tua palavra, nos ajuda, Pai, a termos uma rotina de devocional, nos aprofundando, mergulhando na palavra do Senhor. Ajuda agora essa pessoa que talvez é inconstante, essa pessoa que talvez ainda não despertou para a vida de oração, para a comunhão com o Senhor. Ajuda essa pessoa, Pai, que talvez lê a Bíblia e não tem entendimento. Espírito Santo de Deus, alcança agora esta vida, alcança agora esse coração. Ajuda essa pessoa a tentar aprender, a entender, Pai, a palavra do Senhor. Eu abençoo a cada pessoa e eu declaro que nós recebemos sabedoria para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, glória a Deus, né? Oramos por sabedoria, mas não paramos por aí. Continuamos, né? Aprofundando, estudando, mergulhando aqui na palavra de Deus. Aguardo você, espero você nos próximos dias do nosso devocional. Deus abençoe. Um abraço da irmã Dani, em o nome de Jesus.